Fala, povo de Deus! Hoje um assunto importantíssimo. Homem, você é o protetor do seu lar. Homem, o senhor é protetor da sua esposa, dos seus filhos. Esse tema do vídeo de hoje é importante, principalmente porque os homens estão se desfazendo um pouco do critério que Deus tem para o homem. E um deles é o protetor. O feminismo, entre outras coisas, estão invertendo os papéis. E tem muito mais lares sendo protegidos por mulheres do que por homens. Esse vídeo você não pode perder. Se você é homem, assista até o final. E se você é uma mulher, mande pro seu marido, porque você vai gostar demais de ter um homem protetor no seu lar. Bom, galera, então antes de mais nada, não esqueçam aí de você seguir o nosso canal, compartilha, curte, dá o joinha. Se você não gostar, também dá o joinha também. Não custa nada, faz o bem pro próximo. Faça aquilo pro próximo, aquilo que você queria pra você. Eu sei que você queria um joinha, então dá um joinha pra gente, por favor. Vamos falar sobre o tema de hoje, que é o homem ser o protetor do seu lar. Nós falamos sobre várias áreas sobre o homem, sobre a mulher, vocês dão uma acompanhada nos vídeos anteriores. E hoje vamos falar sobre o homem ser protetor. E vou começar lendo para vocês Gênesis 2, 15 ao 17, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Atenção no guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerá. E é importante a gente, antes de falar sobre o guardar, é importante perceber que antes da mulher vir ao mundo, antes de Eva aparecer, Deus já deu essa instrução para o homem. Então já faz parte do homem, é uma característica do homem ser o protetor. Então o homem, ele precisa desenvolver isso cada dia mais. Isso precisa ser dito com clareza, por quê? Porque os pais hoje em dia, quando vão educar um menino, parece mais que está educando a Peppa Pig. Parece um banana de pijama, parece um Barney a criança. E eu digo isso por experiência própria. A minha mãe não me treinou, meu pai não me treinou para ser um protetor. E quando eu me deparo com a palavra de Deus, quando eu me converto, e eu vou para a palavra de Deus e aprendo que o homem é o protetor, eu venho sofrendo muito com isso. Mas eu tenho uma convicção que isso é uma verdade que Deus tem para o homem. Então eu peço a ajuda dele diariamente. Então se você tem dificuldade com isso, ou se o seu marido, caso é uma mulher que esteja assistindo, tenha dificuldade com isso, ore e deixe que o homem assuma o papel de protetor, porque Deus fez ele para isso. Então, gente, desde já, não eduquem os seus filhos como se fosse a Peppa Pig, assistindo Patrulha Canina, essas coisas. Meu, põe pra ver Rambo. O menino precisa ver Rambo. Brincar de Nerf, tira na cara. Brincadeira, né? Mas precisa um pouco dessa virilidade. Então, sabendo disso, nós vamos perceber que no texto fala sobre o lavrar, que é o trabalhar, é o cultivar, mas Deus pede a Adão que ele o guardasse. E ele forneceu uma ordem restritiva. Então perceba que ele dá uma ordem, né? Ele fala para você guardar, e ele dá uma ordem que se você fizesse algo, aconteceria algo. Ou seja, tem um não. Então, gente, o homem protetor é um homem que vai precisar falar não para sua família algumas vezes. Não para a mulher, não para os filhos, e em amor. Não é uma brutalidade, mas precisa isso acontecer. E o termo guardar, ele tem relação de manter a ação de Deus naquele ambiente. Por isso que Adão e Eva não poderiam comer do fruto. Então o homem, a primeira proteção que o homem deve fornecer para sua casa é a proteção espiritual. Então eu preciso guardar, eu preciso proteger a minha casa para que a presença de Deus, para que o Espírito de Deus se mantenha, para que as normas de Deus, para que as regras de Deus, para que realmente Deus seja o governador, o Deus daquele lar, né? Quando eu quero dizer esse jargão, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e minha casa nos submetemos às normas. Primeiro, eu aceito Cristo como Salvador, aceito ser filho de Deus, e agora eu me arrependo e eu aceito as regras e as normas de Deus. Não existe esse romantismo de aceitar a Cristo, tô salvo. Se você não se mostrar como filho de Deus, o seu caminho é distinto, você precisa provar a sua fé. E, além, claro, né, dessa proteção espiritual, nós temos várias proteções. Mas quando nós vamos falar da proteção espiritual, percebam que a Eva é enganada, né? Enganada, ou talvez ela foi seduzida para fazer aquilo que já estava em seu coração. Enfim, o que os teólogos dizem, o que você quer levar em consideração é indiferente, porque eu quero levar em consideração o que aconteceu. Então Eva vai e faz algo e o homem não a protege, depois ainda peca, faz o erro junto. Então ela foi enganada, ela foi motivada. E aí diz assim no texto de 1 Timóteo 2, 14 e 15: E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação.
Então, quando eu quero ser um protetor desse lar, depois que nós temos o pecado, esse texto já me mostra qual é o caminho que eu tenho que seguir para proteger o meu lar, para proteger a minha esposa. Ele dá aqui a ordem, como eu faço para levar a minha esposa ao plano original da criação de Deus. Porque se eu acreditar que, eu vou proteger, mas eu sou só aquele homem viril, né, protejo, não deixo ela andar do lado de fora da calçada, eu protejo do mal, mas e a questão espiritual? Porque a serpente, o mal, ele vai estar flertando o tempo todo, não só com a sua esposa, mas com os seus filhos. Então tem uma coisa muito importante que nós vamos trabalhar nesse texto. E nesse texto você vai perceber que toda a relação que vai falar sobre a proteção, de como eu devo proteger, não tem nada a ver com os critérios que o mundo traz. Então, quando nós falamos sobre, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Então nós temos 4 coisas aqui que o homem deve proteger e incentivar a sua mulher a estar praticando isso. E o que acontece? Que é o contrário. Você vai perceber que a relação hoje com o mundo, do casal bom, disso e daquilo, ele tá com foco totalmente no mundanismo. Excesso na carreira, busca pelo corpo perfeito, vaidade extrema, né? Muitos presentes. Então o homem acha que tá fazendo bem pra mulher, permitindo que ela trabalhe, que ela tenha a carreira desse jeito, a busca pelo corpo, isso se cuida, faz 1000 cirurgias, isso, vai lá, presenteia, leva pra passear, tudo de forma pagã, tudo de forma inútil. E isso é muito preocupante, por quê? Porque isso não vai trazer uma saciedade pra mulher. Então quando você realmente protege da forma verdadeira, você vai perceber que Satanás e seus agentes começam a sair do seu lar. Vocês começam a viver sob os princípios de Deus. Você vai viver a sua família com o fruto do Espírito, não com o fruto da natureza humana, cheio de um monte de coisa. Vai lá e lê em Gálatas. Como você se relaciona com a sua esposa? É mais parecido com qual lado? Então eu preciso entender que eu preciso proteger a minha mulher espiritualmente. E em primeiro lugar, nós vamos falar das outras proteções, mas vocês vão perceber que a única proteção verdadeira que vai trazer uma saciedade, que vai trazer uma alegria pro casal, é aquela proteção que faz com que o casal tenha fome e sede de fazer a vontade de Deus. Nós vivemos em um mundo que constantemente ele nos bombardeia com culturas que se opõem à Bíblia. Uma das primeiras coisas de proteção é você proteger dos outros deuses que estão entrando nos seus lares. O homem ele precisa ter um discernimento espiritual. E isso ele só consegue sendo um sacerdote. Nós temos um vídeo sobre isso, vale a pena você assistir. Porque um sacerdote, além de ele dirigir o povo no caminho do Senhor, ele antecipa, ele protege, ele é um vigia para sua família. Então ele precisa, primeiramente, entender quais são esses vilões, esses deuses, e combater eles. Não deixar com que esses morem na própria casa. E se você observar no texto bíblico que nós lemos em 1 Timóteo 2, 14 e 15, você vai ver que a mulher será salva ao viver sua vocação com responsabilidade. Então ela precisa viver a sua vocação. E no texto diz que a primeira coisa é tendo filhos. O que nós vemos hoje, que ter filhos para muita gente é difícil, vem com um monte de desculpas, é trabalhoso, esse mundo tá perigoso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho jeito com criança, não, vou primeiro trabalhar, construir minha carreira, depois eu vou casar, depois de 3, 4 anos eu vou curtir meu casamento. Todos esses argumentos que eu tô dando aqui são argumentos reais de pessoas que são o povo de Deus. Só que são todos motivos pagãos, motivos egoístas. Quando eu falo que a mulher será salva tendo filhos, significa que para você ser salva, você precisa ter filho. Significa que você está tentando voltar ao plano original. E só volta ao plano original quem se encontra com Cristo, quem se encontra com Deus e procura saber o seu chamado, a sua vocação. Então a primeira vocação da mulher é ter filhos. Uma mulher vai ser muito mais fácil cumprir o papel de Deus tendo filhos. Então o homem não precisa colocar a mulher, que você negócio de corpo, o dinheiro da família, precisa do seu salário, um monte de coisa que vai minar a vocação no qual sua mulher foi feita. Você está tirando ela. E o homem que protege a leva para o início da criação. Então uma mulher de Deus, ela precisa ter o desejo de ter filhos, ela precisa ter filhos. E aí o texto continua, demonstrando modéstia na fé, buscando uma fé genuína em Cristo Jesus. A fé da sua esposa está onde? A gente precisa viajar, tá tão difícil a nossa vida, nós precisamos sair para jantar, nós precisamos de um momento nosso, não sei o quê. A fé não está em Cristo. A fé genuína é uma mulher que se alegra com a vontade de Deus, é uma mulher que se alegra em servir a Deus. Então essa é a fé verdadeira, uma mulher obediente aos princípios de Deus. Ele fala também, cultivando o verdadeiro amor. E esse amor é o que vem de Deus, não é um amor de paixão. Tem que ser apaixonada por mim, eu tenho que proteger ela para ser apaixonada por mim, não. Ela tem que ter o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele se manifesta no cuidado com o próximo. A sua mulher, você vai proteger ela auxiliando e incentivando ela a servir ao povo de Deus. As mulheres
as crianças. Esse é o processo. E termina o texto falando que ele precisa permanecer no processo de santificação. Ou seja, a mulher, você tem que incentivar a sua mulher a se arrepender diariamente. E o processo de santificação é perigoso porque nós estamos enfrentando um mundo onde a sensualidade está muito aflorada. Os homens gostam do que essas mulheres se vistam bem sexualmente, sensuais. Às vezes nem são mulheres que estão se vestindo sensuais, mas estão totalmente com a beleza pesada, aquela boca que parece que tomou 10 picadas de abelha, o cabelo que não parece mais o mesmo. Você olha a foto da pessoa 2 anos atrás, parece outra pessoa. Chegar no céu, os anjos não vão reconhecer para entrar no céu. É uma outra pessoa. E o homem acha bonito, porque ele quer ter um troféu. E a beleza da mulher, a Bíblia diz que não é essa beleza que nós devemos cultivar. É a beleza que está dentro do coração. Ela é expressada de outra maneira. Se você é um homem que protege a sua mulher, você tem que tomar cuidado se você está permitindo que ela tenha isso como foco. Não sabe? Muita maquiada, muita roupa chique, muita elegância. E quando você vai ver por dentro, está um caco. O homem que protege a sua mulher, ele quer que a mulher tenha um coração transformado. Essa é a santificação. A santificação é uma mulher que se arrepende a cada dia dos seus erros, que se permite se aproximar de Cristo, descobre novas falhas. Quando eu protejo a minha mulher está em constante mudança para a glória de Deus. Não constante mudança, colocando peito, glúteos, 1000 lipos, tira a costela pra ficar cinturada e faz 8.000 botox, parece que é uma folha sulfite que tá na cara. Não tô falando pra sua mulher não ficar arrumadinha, né, gente? Mas eu tô dizendo que se esse é o foco, quando você olha pra sua mulher, você vê muito mais a beleza externa ou interna? Porque se você vê muito mais a beleza externa, o que as pessoas olham para sua mulher? A beleza externa ou interna? É o que você está permitindo nela. O homem que protege a sua mulher, ele precisa colocar a sua mulher no processo de santificação. E falando um pouquinho mais disso, vamos já começar a entrar de uma forma onde o homem protege emocionalmente sua mulher. E por que isso é muito importante? Lembra que quando você está escrito em Jeremias que não há nada, o coração está doente demais para ser curado, não há nada mais que engane, né? Quem pode entender o ser humano? O coração, ele nos engana, ele está doente. Isso é para todos, tá? Mas nós somos comparados como a parte racional dessa relação. Nós somos comparados a Cristo, a cabeça, aquele que é racional. Então, se todo mundo é assim, a mulher tende a ser um pouquinho mais assim, porque ela tem uma questão de você viver um pouquinho mais por emoção, por desejo. Ela flerta mais com a serpente. Claro que você vai ver alguns casos. Ah, mas fulano e ciclano. Eu quero dizer de forma geral, do que a Bíblia está tratando. Então eu preciso emocionalmente proteger minha esposa. Como? Estando próximo dela. A cabeça nunca fica desvinculada do seu corpo. A cabeça está sempre perto, sentindo, entendendo quais são as emoções que esse corpo sente. E não tem como você fazer isso se você se afastar da sua mulher. A melhor forma de você entender o corpo, o seu corpo, que é a sua esposa, é se mantendo conversando e conectado a ele. O problema é que os casais, cada um vai para um lado. Os casais, cada um tem um trabalho, cada um tem um ministério, cada um tem um lazer, cada um tem não sei o quê, só falta morar em casa diferente. Como que o homem vai entender as necessidades da esposa? Não vai conseguir. E aí começa a se criar um debate, porque ela se torna a própria cabeça. E aí começa a comandar a educação dos filhos, comandar a casa, e o homem fica a par, só porque ele coloca o dinheiro em casa. Então, além da questão espiritual, nós precisamos, de forma emocional, cuidar da nossa esposa. E nisso, a gente precisa, como eu falei, escutando. Quando você escuta, imagina a conexão de um corpo. O corpo sente algo, manda a informação para o cérebro retorna da melhor forma possível para reagir àquele estímulo. E é assim que funciona. A mulher se comunica com o homem com muita empatia, com muito zelo pela sua esposa, ele escuta e ele retribui e ele responde a ela de uma forma racional que vai a proteger. E essa decisão deve ser baseada no racional, né? De forma que visa o bem do próximo no sentido para glorificar a Deus. Eu não posso falar assim para minha esposa sendo que aquilo é só um mimo, é um desejo, ou não tem nenhum ganho espiritual. As nossas casas, quando nós declaramos que nós devemos servir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tudo que nós façamos, devemos fazer para a glória de Deus, né? Então Efésios 5:23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quando você se torna de verdade a cabeça, de forma racional, você protege o seu corpo. Temos um vídeo falando sobre o cabeça e o sacerdote, é importante. Isso faz com que você salve o corpo. A salvação da sua mulher, você vai influenciar e você vai responder pela salvação da sua mulher. Claro que a salvação é individual, mas essa vida você casou e ela está debaixo da sua autoridade e você precisa exercer isso. Mais adiante no versículo 25 de Efésios diz, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, o papel do homem não é de domínio, mas é de sacrifício. Um homem que protege, ele se sacrifica, ele lidera servindo, porque ele quer proteger, ele quer guiar a sua família. Ele é um vigia. O vigia, ele
precisa estar atento ao que está acontecendo para que ele possa proteger. E essa liderança exige maturidade espiritual e dependência constante de Deus. Só consegue proteger a sua mulher, os seus filhos, a sua casa, aquele homem que se propõe a deleitar no Senhor, aquele homem que se propõe a ter uma comunhão com Deus. A Bíblia também informa que a mulher é o lado mais frágil, sensível da relação. 1 Coríntios 3,7 diz: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E essa sensibilidade não é apenas física, mas também emocional. Por isso os maridos devem cuidar e proteger das suas esposas, como protegeria algo muito valioso, porque a sua esposa, uma mulher de Deus, é algo valioso, é algo que vale muito aos olhos de Deus. Então você precisa proteger. A dificuldade é que o feminismo, mesmo você se dizendo cristão, e dizendo que não é feminista, provavelmente nós vivemos algumas coisas no nosso lar que é feminismo, porque o feminismo tem negado a existência dessa sensibilidade. Mulheres viris, mulheres que até estão na igreja, estão servindo a Deus, estão no trabalho, se dizem cristãs, mas é viril, está ocupando muito mais o espaço do homem do que da mulher. O feminismo precisa ser combatido. Ele quer trazer uma igualdade profissional, familiar, física e social. E o chamado, quando você vai para Gênesis, meus amigos, tem que ir para Gênesis. Qual é o chamado da mulher? Quando eu protejo, eu coloco ela mais próximo do chamado no qual Deus fez Eva. E quando você vai lá para as escrituras, não tem a ver com a questão profissional. Caio, é proibido trabalhar? Não. Vai ver mulher de Provérbios. Mas quando você fala de uma mulher de carreira, você está tirando aquele ser que ficaria dentro do seu lar para cuidar da casa, para sustentar sua família, para proteger e educar seus filhos. Então um homem que protege não deixa a cultura do mundo entrar no seu lar. Ele combate. E repare que para proteger Jesus, Deus falava com quem? Com José, não com Maria. Não estou dizendo que Deus não vai falar com as mulheres, mas Deus quer, ele tem uma ordem, ele quer falar com o cabeça do lar, que é o homem. O homem que protege a sua casa está escutando sempre uma forma de proteger sua família, como Deus falou com José. Vai para lá, vai para cá. O homem que não está vigilante, o Satanás já está entrando no coração da sua esposa e dos seus filhos. Prestem muita atenção nisso. 7 dicas práticas para você ser o protetor do seu lar depois desse conteúdo. Dica número 1: ore constantemente por sua família e consulte a Deus antes de tomar decisões. Não tome decisões forjadas na emoção, no orgulho. Ei, homem de Deus não faz isso, hein? O homem de Deus, ele busca orientação do divino, do nosso Senhor. Dica 2: leia a Bíblia e converse com a esposa sobre possíveis desvios que estejam entrando na rotina, no dia a dia. Quanto mais você conversa, você precisa investigar o coração da sua esposa, saber com quem ela anda, qual amizade ela tá. Tem amizade que a sua esposa não pode andar. O homem que protege elimina algumas amizades. Por quê? Porque é contrário à vontade de Deus. Tem lugares que você não leva a sua família, porque faz mal. Você tá vendo ela se vestir de um jeito, focando muito no externo. Tem gente que só foca no externo, gente. Isso é perigoso. Você tem que estar vendo o dia a dia. Muita academia, muito blush, muito monte de coisa. Quando você vê, você tá parecendo que você tá casada com um palhaço, de tanta maquiagem que a mulher tem. Quando ela tira, parece uma outra mulher. Você acha que isso é verdade? Então o homem tem que estar atento, conversando. Dica 3: ouça com atenção o que a esposa disser, pois suas palavras denunciarão a condição do seu coração. Por quê? Porque o nosso foco não é só corrigir o comportamento, ou às vezes alguma conduta errada, é chegar no coração, porque o pecado está lá. 4: se preocupe em manter a pureza no lar. Analise os programas de TV que vocês assistem, as músicas que vocês escutam, os ambientes que vocês frequentam. Se são locais com mensagens que não edificam, sai fora. Ei, fuja da aparência do mal. O homem que protege, ele não vai em qualquer lugar. Se você é um homem e você está frequentando ambientes com aquelas musiquinhas mundanas, bebedeira, você já entregou a sua família pro capeta. Josué falou: o que vocês vão fazer? Eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, nós não negociaremos a nossa fé. O homem que protege o seu lar, ele não negocia. Porque o prazer dele não tá nessas coisas. Eu vou sair para me relaxar. Você já tá substituindo Deus. O homem que protege, ele tem o deleite no Senhor. Ele tá preocupado em cumprir a vontade de Deus. Por isso que ele se afasta, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. A nossa fé vem pelo ouvir. Ou seja, a desgraça também vem pelo ouvir. Que você permite que a sua esposa e seus filhos escutem ou vejam, pode levar a sua casa a ruínas. Dica 5: atenção com as suas amizades. Homens que protegem suas casas jamais andarão com pessoas que estão na escuridão. Ei, tem aquele amigo que você gosta, sabe? Tá na igreja, hein? Tá na igreja. Não cumpre o princípio, largou a família.
você não deve andar com esse tipo de homem, a não ser que ele se arrependa de verdade. E aí esse arrependimento vai virar um ministério e ele vai realmente usar isso em prol do reino. Agora, homem que faz isso, que é workaholic, que deixa sua família em casa pra viajar com os amigos. Gente, que homem que é esse? Sai pra jogar bola e ficar tomando uma cervejinha. Que raio de homem é esse? Larga a esposa pra ir pro futebol. Gente, isso não é homem não. Isso não é amizade não. Isso é amizade do capeta. Então nós que somos homens também, além de tomarmos cuidados com a amizade das nossas esposas e dos nossos filhos, nós tomamos cuidados com as amizades que nós andamos. Atenção aos amigos que vocês têm. E outra, luz não se une com trevas. Se você está muito bem ambientado com esse tipo de amizade, é porque você já está nas trevas. Dica 6. Cuidado com os extremos da passividade e agressividade. Mulheres que estão aprendendo a se submeter muitas vezes serão reativas com a exortação dos maridos. Por isso, se coloque com firmeza, porém com humildade e respeito. Nós vemos muitos casos que homens, não quero brigar, é muito passivo, é o janjulão, né? Puxa, muito mole, é mole demais, gente. Você vê que deve apanhar da mulher esse cara, não é possível. E tem o outro que bate na esposa. E aí tá errado. Um homem firme, segundo a vontade de Deus, ele é um homem firme, posicionado, mas em amor. Porque ele está sempre servindo a sua esposa, sempre fazendo a vontade de Deus para a sua esposa e para seus filhos. Última dica, dica 7. Converse bastante com sua esposa, pois as mulheres muitas vezes vão formando pensamentos e ideias que nós homens nem imaginamos. E quando percebemos, essas ideias já podem estar consolidadas e a mulher, morde fruto. Não podemos deixar as nossas mulheres flertarem com a serpente. Nós precisamos estar atentos. Homens de Deus, eu preciso da caixinha do nada, eu chego cansado. Isso é mentira. Isso é da psicologia. A psicologia, ela não vem de Deus. Porque a psicologia, ela veio para curar a alma. Quem cura a nossa alma? É Cristo. Ela veio para competir. Cuidado com as verdades que você leva para o seu lar. Combinado? A Bíblia trata do homem de Deus, homem viril. E nós vivemos uma dificuldade. Eu vivo essa dificuldade de ser viril, protetor, provedor. Mas é o que Deus espera de nós. Que vocês peguem esse conteúdo, essas dicas, compartilhem, conversem com as suas esposas. Mulheres, conversem com seus maridos. Tenham esse momento de devocional sobre os papéis dos homens e das mulheres. Temos muito conteúdo, não só do nosso canal, mas de outros. Mas fica no nosso, porque nós somos mais legais. Mentira. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!